Senhores, eu falei no vídeo passado que aquilo ali era a verdade sobre o nível Ragnarok, sobre o Ragnarok level, mas na verdade, a verdade estava escondida. Se eu tivesse esperado mais um pouquinho as minhas pesquisas e conversas com amigos e colegas, eu teria descoberto a verdadeira verdade por trás da verdade. E agora, senhores, eu trago aqui pra vocês algo que eu não queria fazer, mas eu sou um homem honesto e preciso trazer a verdade. O famigerado Ragnarok Level que nós da fandom criamos para defender os 13 mais fortes do céu como o topo de força do verso foi quebrado no round 3 e nós nunca percebemos. Mas vamos com calma, me acompanhem. Nesse vídeo eu vou usar uns trechos desse vídeo aqui do Shake, pois ele explica muito bem isso que a comunidade chama de Ragnarok Level. Ele é basicamente o arauto defensor do Ragnarok Level da comunidade. E é claro, eu pedi permissão para ele, para usar os trechos do vídeo dele, e ele aceitou, então agora acompanhem o Shake nesse trecho aqui, onde ele explica o que é o Ragnarok Level. Que é uma hierarquia de poder. Acredito que seja uma resposta óbvia, mas é evidente que a hierarquia de poder de Shumatsu vai muito além só dos deuses mais poderosos que a gente conhece. Temos humanos comuns, deuses comuns, titãs, gigantes, anjos e todos esses grupos, né, todos eles fazem parte de uma hierarquia, com uma pirâmide que vai subindo em força e diminuindo em número. Porém, hoje falaremos única e somente do topo dessa pirâmide, o Ragnarok Level. O termo Ragnarok Level é um termo artificial cunhado pela comunidade, mais especificamente por mim, que reproduz esse topo da pirâmide de força do verso de Shumatsu. O nome em si, apesar de demonstrar onde boa parte desse grupo fica, não é um nome essencial e nem canônico, como eu falei, é um nome artificial, criado pela comunidade. Ele tem esse nome, pois essa delimitação de força é tratada na história primeiro como dos membros do Ragnarok. No capítulo 4, temos a citação de que os 13 deuses do Ragnarok, né, os 13 deuses da lista do Ragnarok, são os 13 deuses mais fortes do céu. Ou seja, os 13 deuses do Ragnarok, em conjunto evidentemente com os 13 Reinhar, que são os humanos que vão enfrentar os deuses no torneio, formam o topo dessa pirâmide. E daí vem o nome Ragnarok Level, porque inicialmente a maior parte dos personagens, todos na real, né, faziam parte do Ragnarok. E o Ragnarok é ali o elemento principal do mangá, onde o alto nível de força de Shumatsu se encontra. Mas ter o nome Ragnarok Level não impede que personagens originalmente fora do Ragnarok entrem nesse nível de força, principalmente se esses personagens fugirem da citação. Fugir da citação é um termo muito usado na comunidade e será muito importante nesse vídeo, então você precisa entender bem o que ele significa. Quase toda citação, se não toda citação, tem um contexto, né? Quem disse, onde disse e quando disse. Temporalidade, localidade e o grupo específico são os principais fatores de uma citação referente a um grupo, que nem tem essa no capítulo 4. Então, analisando esses fatores, essa citação tem uma temporalidade específica, né? O próprio capítulo 4, no começo do Ragnarok, tem uma localidade específica. Notem que ela se refere aos 13 deuses mais fortes do céu e se refere a um grupo, que são os 13 deuses mais fortes do céu. Com isso, personagens que não são deuses, como por exemplo o Incubus, escapam dessa citação. Ao mesmo tempo, personagens que não estão no céu, mesmo sendo deuses, como o Hades, também escapam dessa citação. Agora é importante entender que meramente escapar da citação não faz um personagem estar no dito Ragnarok Level, apenas o faz não ser englobado. É uma questão de conjuntos apenas. O Incubus não é Ragnarok Level simplesmente por escapar da citação do capítulo 4. Ele teria então que se escalar ao nível de força deles, coisa que ele não faz. Então, sem mais delongas, feito esses avisos, vamos passar agora por todos os personagens que são do Ragnarok Level e explicar por que, é claro, como eles são, né? Quando a gente fala em escala, a gente está usando um termo simples de Power Scaling que tem por trás um dos princípios mais básicos e históricos de toda a lógica dedutiva, um silogismo. Silogismo é um processo de dedução baseado em duas premissas para chegar em uma conclusão. Exemplo mais clássico: Sócrates é um homem, premissa A, todo homem é mortal, premissa B, portanto, Sócrates é mortal. Conclusão C. A estrutura de um silogismo é aquela clássica que você com certeza já viu na Power Scaling. Se A é maior que B e B é maior que C, logo A é maior que C. Pegando para os moldes do Ragnarok Level de maneira simples, né? Os deuses do Ragnarok são os deuses mais fortes do céu. Premissa A: Susanoo é um dos deuses do Ragnarok. Premissa B: logo, Susanoo é um dos deuses mais fortes do céu. Conclusão C.
Então, já partindo pro ponto focal, vamos escalar os Einherjar com base nas regras estabelecidas até agora. Os deuses do Ragnarok são os deuses mais fortes do céu. Premissa A: os Einherjar enfrentam esses deuses no Ragnarok frente a frente. Premissa B: logo os Einherjar são no mesmo nível dos deuses mais fortes do céu. Conclusão C. Então, para o Ragnarok Level, temos os 13 deuses do Ragnarok e os 13 Einherjar, ou seja, todo mundo da lista do Ragnarok. Além deles, temos Rajun, que pode estar nessa lista, não sendo inferior a alguém do Ragnarok Level, justamente por ser um demônio e a citação original citar apenas deuses, ou seja, ele escapa. Então, após escapar da citação, vamos escalá-lo. Os deuses do Ragnarok são os deuses mais fortes do céu. Premissa A: Buda, adversário do Rajun, é um dos deuses do Ragnarok. Premissa B: logo Rajun está no nível dos deuses mais fortes do céu. Conclusão C. Mesma coisa com o Hades, ele escapa da citação por ser um deus do submundo e a citação apenas falar dos deuses do céu, e se escala para o Ragnarok Level por meio do Kin, que falei ali atrás, né, que era um Einherjar, né, portanto, por escala também está no nível do Ragnarok Level, né. A gente precisa dessas duas premissas para ser um Ragnarok Level: escapar da citação do capítulo 4 e escalar pro nível do personagem. Um personagem que escapa da citação, mas não escala, é tipo o Incubus mesmo, né? Escapa da citação por ser um demônio, não um deus, né? Mas não tem escala para ser no nível do Ragnarok Level. Um exemplo do contrário, alguém que não escapa e por isso, consequentemente, obrigatoriamente, canonicamente, ele está inferior aos deuses do Ragnarok, pode ser, por exemplo, o Tsukuyomi. Ele é um deus do céu, englobado na citação do capítulo 4, portanto, qualquer deus do Ragnarok é mais forte que ele canonicamente. Agora, antes do God's Apocalypse, esse era o Ragnarok Level, né? Os lutadores originais da lista do Ragnarok, além do Rajun e do Hades, e claro, né, os Einherjar. Bom, a partir daqui ele fala sobre como os deuses exteriores também escapam da citação por serem exteriores, e eu irei adicionar aqui que os não exteriores também escapam da citação, como explicado no último vídeo, mas infelizmente o que eu falei no último vídeo não era a verdade verdadeira. Eu estava certo, mas pelo caminho errado. Temos um furo aí que deve ser comentado, nós precisamos falar sobre. O problema está com esses dois aqui, Beelzebub e Hades. Vamos inicialmente partir da premissa que a citação do capítulo 4 é sobre residência, ou seja, os 13 deuses que moram atualmente no céu compõem o Ragnarok Level, como o Sheik explicou no trecho que eu mostrei para vocês, correto? Ok, isso faria com que o Hades escapasse da citação e, portanto, enfrentar o Kin, um cara Ragnarok Level, também o faz Ragnarok Level. Isso sem contar o portrayal, os feitos, as citações individuais dele como um deus de altíssimo nível. Até aí tudo bem, estamos de acordo com o que o Sheik falou no vídeo, porém, partindo desse pressuposto que a citação fala de deuses do céu que residem no céu, Beelzebub não poderia estar na lista, pois atualmente ele é do Helheim. No flashback dele, ele claramente é um deus. Muita gente acha que ele é um demônio, mas na verdade não, ele é um deus. Ele é do reino celestial. Aí teve todo aquele problema no flashback dele, e ele foi parar no Helheim. E desde então, ele ficou lá, junto do Hades. Sim, atualmente ele é do submundo. E qual é a prova que temos disso? Durante sua luta contra Tesla, ele é dito ser o deus maligno mais forte do submundo. Opa, então, ele nasceu no céu, como vimos no flashback dele, mas ele é atualmente do submundo. Mas isso cria uma inconsistência, um furo nesse Ragnarok Level. Mais uma vez, partindo do pressuposto que a citação do capítulo 4 é sobre deuses que moram no céu. Ou seja, então Beelzebub não deveria estar incluso, porque atualmente ele não é do céu, ele é do submundo, como dito pelo Heimdall. E eu nem vou entrar no critério de que, então quer dizer que o Beelzebub não deveria estar na lista, ok, ele é mais fraco que o Zero, pelo amor de Deus, né? Não, mas enfim. E com isso chegamos à conclusão de que, se o critério do Ragnarok Level da citação do capítulo 4 é apenas localidade, então Beelzebub não deveria estar na lista, já que reside no submundo. Logo, ele deveria ser muito mais fraco que o Zero, porém, como vemos no mangá, ele claramente não é. Logo, o conceito de Ragnarok Level da citação do capítulo 4, criado pelos fãs, é inconsistente. São os 13 deuses mais fortes do céu que habitam ele de acordo com o Sheik e quem defende o Ragnarok Level. Mas Beelzebub está nele e não é do céu. Atualmente ele é do submundo e conhecido como o deus maligno mais forte do submundo. E como eu já falei antes, ele é bem mais forte que o Zero. Ou seja, baseando-se em tudo isso, o Ragnarok Level não existe. Ele é quebrado pelo Beelzebub se usarmos o pressuposto de que os deuses ali são os que residem no céu. Mas e se partirmos do pressuposto que a citação fala
fala dos deuses que nasceram no céu. Aí, Beelzebub não quebraria o Ragnarok Level, correto? Corretíssimo. Ele nasceu no céu, então ele está encaixado perfeitamente na lista. Porém, se seguirmos essa lógica de origem no céu, Hades é quem quebra o Ragnarok Level, pois ele é de origem celestial, ele é do céu, mas reside no submundo. No capítulo 14, durante a entrada do Poseidon, Hades é descrito como um dos 3 irmãos mais fortes do céu. Ou seja, assim como Poseidon e Zeus, aqui ele é dito como um deus do céu, mas ele não tá na lista. Quer dizer que ele é mais fraco que o Zero? Se seguirmos o Ragnarok Level, usando o pressuposto de que os 13 deuses ali são os que nasceram no céu, sim, Hades é mais fraco que o Zero. Mas se olharmos o mangá, veremos que claramente não é isso. Ele é muito mais forte que o Zero, e com isso chegamos na conclusão de que, se o critério é origem no céu, então Hades deveria estar na lista, pois é mais forte que Zero e muitos outros. Como ele não está, o conceito de Ragnarok Level por origem celestial também é inconsistente. Ou seja, meu povo, se o critério é origem, quem quebra o Ragnarok Level é o Hades, ausente apesar de superior. Se o critério é residência, quem quebra é o Beelzebub, presente apesar de não residir no céu e superior a quem reside. Logo, em qualquer definição, origem ou residência, o Ragnarok Level não se sustenta logicamente, frente aos casos de Hades e Beelzebub, sobretudo quando comparados a Zero Fuku, o mais fraco do Ragnarok Level. Ou seja, o Ragnarok Level criado pelos fãs não existe. Mas isso é um furo para a obra? Eu acho que não. E aqui vai um trecho do último vídeo que fiz, que fala sobre a lista e a minha opinião sobre ela se mantém. Como eu disse antes, eu estava certo, mas pelo caminho errado. Escutem só. Mas voltando um pouco sobre a citação, eu acho que a citação ainda continua válida, mas não do jeito literal que muita gente interpreta. Quando o narrador fala dos 13 deuses mais poderosos do reino celestial, ele não está dizendo que absolutamente nenhum outro deus pode ser tão forte ou até mais forte que eles. O que ele está estabelecendo naquele momento é um recorte narrativo, os 13 escolhidos para aquela guerra. E o que eu tô querendo dizer com recorte narrativo? Eu tô dizendo que é só um pedaço da história que o autor decide mostrar naquele momento. Ele foca em certos personagens ou eventos, deixando outros de fora. Nessa citação do capítulo 4, os 13 mais fortes paraíso é um recorte. Mostra que os 13 escolhidos naquele instante, quando a lista foi feita, são os mais fortes paraíso. É isso? Então, no fim das contas, a citação ainda é válida, mas com a condição de que a gente entenda de que ela se aplica ao momento que aquela lista foi criada. Seria um erro interpretar isso como se fosse uma verdade absoluta e imutável sobre todo o mangá. O narrador não estava mentindo. Ele estava descrevendo a lista dos escolhidos e reforçando o peso dramático do torneio. Então, o narrador continua onisciente, mas o discurso dele não é uma lei universal, é uma verdade dentro daquele recorte narrativo. Os 13 deuses do reino celestial que foram escolhidos para representar a sua raça contra a humanidade quando a lista foi feita. Quando a lista foi feita, esses aqui eram os 13 mais fodão, ou 12 se não contar os Zeus. Os 12 mais fodões do reino celestial. O autor dá peso e autoridade à lista dos 13, mas deixa brechas para expandir o universo depois, sem se prender a uma frase que soaria definitiva demais. Se levar isso aqui como lei universal, ela tranca a obra, e uma obra não pode fazer isso. Ela precisa se expandir, aumentar o nível de perigo com o tempo. Então, o narrador não fica como errado. Ele continua onisciente, mas a sua fala não é absoluta, é contextual. O narrador está fazendo o quê? Está descrevendo a lista dos 13 escolhidos para representar o paraíso, ou seja, os 13 mais fortes do reino celestial naquele momento específico. E qual era o momento específico? O momento em que o Zeus criou a lista. E essa é a chave. Ele não estava fazendo uma declaração universal que esses são os 13 mais fortes de toda a existência, de todos os tempos e dimensões. Ele estava estabelecendo o peso narrativo da lista. O narrador onisciente não está errado. Ele está falando dentro do contexto da lista dos Zeus. Entenderam? Ok, é isso. O Ragnarok Level não existe. Essa cena aqui não é uma lei dentro da obra.
ela não é uma base a se seguir, até porque se fosse, ela não seria quebrada 10 capítulos depois na entrada do Poseidon. Visto todas essas situações, não existe Ragnarok Level. Faz sentido que o pessoal do torneio seja mais forte que a média, e sejam os mais fortes de quando a lista foi feita, porque é isso que essa citação aqui quer dizer. O problema é querer tratar isso como uma hierarquia canônica. Qualquer deus apresentado na obra, seja fora ou dentro do torneio, pode atingir o nível de algum deles. É o caso dos deuses exteriores e dos não exteriores que estão no Apocalipse dos Deuses, como o Indra. O Indra já superou vários que estão no Ragnarok. E sinceramente, essas discussões seriam bem menores se o Zero não existisse. Ele ser tão fraco é o que cria algumas contradições, como alguém de fora perder para ele. Mas cara, é impossível achar que o Indra perde para o cara que foi tratado como criança pelo Buda, vocês não acham? Indra, o segundo mais forte da Índia atualmente, perderia para o Zero? Impossível. O que é também impossível, algo que o pessoal dizia que era uma lei devido ao Ragnarok Level, é dizer que o Izanagi, um dos deuses primordiais que criou a porra toda, é mais fraco que o Susanoo apenas por ser japonês, por causa da citação do capítulo 4. É irreal, é sem noção achar isso, porque o Ragnarok Level não existe. Isso daqui não denota posição hierárquica, isso aqui é apenas os mais fortes de quando a lista foi criada, só isso. O mangá mostra isso. E agora, se me permitem, irei responder algumas perguntas que eu sei que farão e que já fizeram com conversas com outras pessoas que eu fiz sobre esse tema, e também comentários que eu sei que irão aparecer aqui embaixo. Libélula, a citação do capítulo 4 cria o Ragnarok Level, é a base do mangá, estabelece o Ragnarok Level como a hierarquia canônica de poder da obra. Será mesmo? A base do mangá, que foi quebrado 10 capítulos depois, que foi dito só uma vez e nunca mais retomado? Vamos lá. Não. A citação do capítulo 4 não prova que existe uma hierarquia canônica e imutável chamada Ragnarok Level. Se fosse uma lei absoluta, não veríamos contradições internas tão claras. O Beelzebub aparece na lista mesmo sendo um residente do submundo e sendo mais forte que vários deuses do céu. O Hades é descrito como de origem celestial e muito superior ao Zerofuku, mas não está na lista. E Zerofuku, o mais fraco, está lá. Lembrando que estou falando isso com base naquelas pressuposições de que o Ragnarok Level é atribuído a deuses de origem divina ou que moram no céu. Essa inconsistência mostra que a fala do capítulo 4 é um recorte narrativo ou uma descrição limitada, não é um estatuto canônico do universo de Shumatsu. Ou seja, os fãs podem usar o Ragnarok Level como heurística para discutir poder, mas tratá-lo como a lei do mangá é cometer uma leitura fechada que o próprio texto quebra apenas alguns capítulos depois. Ah, mas o Ragnarok Level vai ser quebrado só por causa de uma falazinha do Heimdall sobre o Beelzebub ser um residente do Helheim, ou sobre o Hades ter nascido no paraíso? Isso aqui é a pura ignorância. Não é só uma falazinha. Quando o Heimdall apresenta o Beelzebub como residente do Helheim, aquilo não é só uma opinião, é uma descrição oficial do narrador do torneio. É o Memura que escreveu aquilo ali, cara. Aquilo ali cumpre justamente a função de situar os personagens para o público, dentro e fora da obra. Da mesma forma, quando o mangá descreve o Hades como um dos 3 irmãos mais fortes do céu, isso também é uma informação oficial sobre sua origem. Se esses pontos fossem irrelevantes ou só falas jogadas, o autor não teria parado a narrativa para explicitar isso. São dados canônicos usados para construir a identidade dos personagens, então não dá para simplesmente descartar como algo banal ou detalhe. É uma atitude ridícula isso. São justamente esses detalhes que mostram que o conceito do Ragnarok Level não é sólido, porque se fosse uma hierarquia rígida e imutável, não poderia ser contradito nem por Beelzebub e nem por Hades. Mas Libélula, o Beelzebub tem um quarto no Valhalla, ele tem um laboratório no Valhalla, quer dizer que ele é sim um deus do céu. Será mesmo? Me acompanhem. Ali anteriormente eu falei de apenas 2 momentos do Heimdall, mas existem mais alguns que comprovam que ele é sim atualmente do submundo e não do céu. Vamos tentar fazer uma cronologia de eventos aqui. O Beelzebub é de origem divina, sim, nasceu no reino celestial. Os eventos do flashback dele acontecem e no final mostra ele naquela sala da arena do Valhalla que ele tem. Ele vai até o submundo provando que é um deus-chefe e consegue passar pela Bifrost. Hades o derrota e o salva. A partir daqui os eventos ficam um pouco difíceis de organizar, mas vou dar o meu melhor. A pedido do Hades, ele salva a Damas é levada até o Beelzebub, que estava no Valhalla. Nós vemos que ele é um médico e também tem um laboratório lá.
Beelzebub, no submundo, recolhe a semente do Rajum e coloca no zero depois. Um tabu no submundo é criado quando ele usa o caos lá embaixo. Ele aparece quando o Rajum surge, estando na mesma sala dele na Arena Valhalla. Mais tarde, ele é confrontado por Odin, também no quarto dele na Arena Valhalla. Após isso, ele encontra Adamas no seu laboratório. Ele vê a morte de Hades e depois ele vai até o quarto do Hermes na Arena Valhalla e diz que vai lutar. E aqui começa as citações que mostram que ele é sim do submundo. O Heimdall o introduz como um deus vindo do inferno e também como o deus das trevas do inferno. O Zeus descreve o caos como uma técnica considerada um tabu, proibida no submundo. Heimdall o descreve como o deus maligno mais forte do submundo. Após a sua vitória, até os guardas do Tártaro o tratam como o Senhor Beelzebub, da mesma forma que fazem com Hades na mesma página, sugerindo que ambos ocupam um patamar de comando em Helheim. Após isso, quando Beelzebub confronta Odin, Adamas o descreve como alguém que sempre agiu de forma intrigante e com um olhar frio no submundo, indicando que sim, assim como Adamas, que também é do submundo, agora Beelzebub também é. Ele está equiparando a rotina do Beelzebub com a dele. Somando tudo isso, a conclusão é inevitável. Beelzebub pode ter nascido no céu, mas atualmente sua identidade e posição dentro da obra estão ligadas ao submundo. Diante de todos esses eventos, fica claro que ele não é mais um residente do céu, mesmo que sua origem tenha sido celestial. A narrativa o desloca para o submundo após os acontecimentos do flashback e do encontro com Hades. Isso fica evidente por alguns pontos. Ele é constantemente associado ao submundo por Heimdall e até pelos guardas do Tártaro, que o tratam com o mesmo respeito hierárquico que dão a Hades. O próprio Zeus diz que a técnica dele é um tabu proibido no submundo, reforçando que aquela técnica e o seu uso e a sua atuação está vinculada ao submundo. Adamas também passou a viver no submundo após ser consertado por Beelzebub, e Adamas o descreve como alguém que age e olha de forma fria no submundo, reforçando a ideia que Beelzebub habita esse lugar atualmente. Ter um quarto e até um laboratório no Valhalla não significa que Beelzebub ainda seja do céu, ainda mais quando tantas coisas literalmente dizem o contrário. Ele ter um quarto e um laboratório no Valhalla pode se dar a dois simples fatos. Ele é um deus-chefe, ele tem autoridade para isso. E segundo, olhem para o Helheim. Onde ele vai colocar um laboratório aqui? O Helheim parece uma terra desolada, com poucos lugares habitáveis. Parece ser realmente um inferno. Como é que ele vai manter um laboratório aqui no castelo do Hades? Nem fudendo que o Hades ia deixar ele criar aqueles bichos malucos dele no castelo dele. O que ele deve fazer é pegar esses bichos tudo no Helheim, assim como ele fez com Rajum, e levar para o laboratório dele de Valhalla. Ou seja, no Valhalla, ele tem o ambiente de trabalho dele, onde ele faz o hobby dele, que é mexer com experimentos. E ele mantém um quarto e laboratório no Valhalla porque, como deus-chefe, ele tem esse direito. Ele transita constantemente pelo reino celestial e o reino do submundo porque ele é um deus-chefe, ele pode passar pela Bifrost. Não é algo difícil para ele. A forma como ele é apresentado e reconhecido, seja por Heimdall, Zeus, Adamas, pelos guardas do Tártaro, reforçam que sua identidade atual tá ligada ao submundo. Ou seja, os aposentos na Arena Valhalla não anulam o fato dele ser considerado hoje um deus do submundo. Eles apenas mostram sua importância hierárquica e sua liberdade de atuação como o Sushin, um deus-chefe. Resumo da ópera: o céu foi seu ponto de origem, mas o submundo é o seu lugar de pertença atualmente. Ele é um deus que, após tudo que ele passou no reino celestial, encontrou o submundo como a sua nova casa. Existe também a possibilidade de que apenas na Arena Valhalla ele consegue ter os recursos necessários para realizar experimentos. Por isso que ele cuidou do Adamas lá, porque é lá que ele consegue os materiais ou aparelhos. Como vimos, o Shiva sendo curado na Arena Valhalla. Eles têm uma medicina muito avançada ali. Talvez no Helheim não tenha isso. E é por isso que ele faz uso da Arena Valhalla. Um quarto e um laboratório ali não indicam que ele é do reino celestial atualmente. Praticamente tudo aponta o contrário. A luta inteira dele, ele é apontado e tratado como um deus do submundo. Portanto, Beelzebub hoje deve ser considerado sim um deus do submundo. E todas as falas, títulos e interações mais recentes confirmam isso. Os deuses do Ragnarok são chamados de deuses chefes. Eles são deuses chefe justamente por estarem no Ragnarok. Tem hierarquia sim. Eles são deuses chefe, estão no topo porque são do Ragnarok. Não é bem assim. Nos capítulos 1, 55, 84 e 103, vemos o termo Sushinkyu,
ou apenas Sushin, que aqui no Brasil traduzimos como deuses chefes, mas também poderia ser traduzido como deuses lordes, por exemplo. Esse título denota sim uma posição hierárquica e ele é usado para definir os participantes do Ragnarok. Sim, mas atenção, não é apenas para os 13 do Ragnarok. No capítulo 1, os corvos do Odin gritam com Brunhilde por ela interromper a reunião dos deuses chefes. Deuses chefes é usado aqui. Na tradução em português do Anima Regia não tá dito isso, mas aqui está a versão japonesa e está aqui. Aliás, na wiki do Record of Ragnarok, a wiki em inglês, não tem em momento algum esse título lá, e isso é um erro também. Deus-chefe lá é chamado como Deus Supremo, mas tá errado, são duas coisas diferentes, a wiki tá errada. Mas voltando, como sabemos, nessa reunião para decidir a extinção da humanidade, pelo visto, havia muito mais deuses-chefes presentes do que apenas os 13 do Ragnarok. Mas aqui entra outra questão que eu gostaria de elaborar. Os corvos estão dizendo que todos os deuses presentes na sala são deuses-chefes, porque a Gol fala que todos os deuses estão ali. Ou será que são apenas alguns? E isso é apenas uma hipérbole da Gol? Sinceramente, parece que os corvos, se referem a todos ali presentes como deuses-chefes, sim, mas isso não faria sentido. Se todo mundo ali tivesse esse título, ele perderia valor, seria banalizado. O que podemos deduzir é que nem todos na reunião são deuses-chefes, mas alguns realmente se destacam. Por exemplo, Afrodite é claramente uma deusa importante, a voz dela é ouvida, ela claramente é uma deus-chefe, a opinião dela tem peso no conselho, ou seja, o título não é exclusivo para os lutadores do Ragnarok, mas sim para os deuses com grau de importância no céu que decidem o que deve ou não ser aprovado, e também, como dito no capítulo 55, quem pode ou não passar pela Bifrost. Pelas falas dos corvos, podemos inferir que Afrodite, Hermes e Ares, e na minha opinião, todos os deuses do Olimpo, os 13, são deuses-chefes, assim como talvez Tsukuyomi, que é o assistente, ou melhor, o segundo em comando da deusa suprema do Shintoísmo, que é a Amaterasu, talvez a Kanayago também seja outra deusa-chefe, porque todos esses são figuras centrais de seus respectivos panteões, são importantes. Porém, outro ponto interessante aparece no capítulo 103. O termo é usado para indicar que mesmo no passado, Loki já estava no nível de força de um deus-chefe, e aqui eu preciso pedir desculpas, porque na tradução em português feita por mim, foi traduzido errado. Aqui foi traduzido como Deus Supremo, mas é Deus-chefe, peço perdão, mas enfim, continuando. Antes de se tornar o personagem que conhecemos, o Betinha, ele já era dito estar no nível de um Deus-chefe, mas aqui o Deus-chefe tem um grau de força atribuído também. Isso mostra que o título também carrega uma ideia de poder, além de importância hierárquica. Mas atenção, como Zeus disse no Apocalipse, o status de um deus não é definido apenas pela força. Então esse será o foco de outro vídeo, a hierarquia do universo de Shumatsu, onde eu vou analisar mais a fundo todos os títulos de deuses e definir quem realmente está no topo de cada esfera de poder. Mas a mensagem principal aqui para esse vídeo é que o título de Deus-chefe não é exclusivo dos deuses do Ragnarok. Ele é usado tanto para deuses importantes que participam do Conselho da Extinção da Humanidade, quanto para deuses como Loki no passado que já possuíam força equivalente a um deus-chefe. Seguindo em frente, eu já vi muita gente falar também que a escolha da lista não foi por poder, que os deuses não foram selecionados por serem os mais fortes do céu naquela época, quando a lista foi feita. Mas eu estou aqui para dizer que sim, foi exatamente por isso. Afinal, se não fosse por força, por que a citação do capítulo 4 diria explicitamente que eles são os mais fortes do céu? Sim, eles foram escolhidos porque, naquele momento, quando a lista foi feita, antes do Apocalipse, eram considerados os mais fortes para enfrentar a humanidade, e a própria narrativa do Apocalipse confirma isso. Quando Zeus anuncia os participantes, vários deuses ficam furiosos, porque o ego deles não aceita que a exclusão da lista significa que o Zeus os considera mais fracos do que os escolhidos. O Ahura Mazda literalmente fala: Zeus, tu tá dizendo que nós somos inferiores? E o Zeus fala: é, isso aí, foda-se. E não para por aí. O próprio Zeus declara que o Apocalipse dos deuses será o torneio apocalíptico para decidir quem é o deus mais forte de todos, ou seja, o vencedor do torneio será declarado o deus mais forte entre os deuses. Todo o ponto daquela cena ali fala sobre força, a lista é sobre força. O torneio do Apocalipse é para decidir o mais forte, porque só os mais fortes vão participar do Ragnarok. É sobre força sim, a lista é sobre poder. O ponto é que ela não estabelece uma lei universal para todo o verso, ela não significa que esses 13 são os mais fortes de todos os panteões e dimensões para sempre. O
que ela significa é algo bem mais direto e simples, que naquele momento, quando a lista foi feita, aqueles 13 eram os deuses mais fortes do céu. Nada mais, nada menos. Algumas vezes a resposta correta é a mais simples. E tem mais. O próprio Ares menciona que os escolhidos são os melhores para enfrentar os humanos. Mas olha o detalhe, essa fala acontece justamente no contexto em que toda a discussão era sobre força. A cena anterior já falava sobre poder, sobre os mais fortes. E os Zeus anuncia um torneio para decidir o deus mais forte que irá lutar no Ragnarok. O Zeus que é o mais forte para lutar no Ragnarok, e o Ares só reforça esse ponto. Sim, os que foram escolhidos são os melhores, e o contexto é força, então eles são os melhores porque eles são os mais fortes. Simples. Eles não foram escolhidos por acaso, ou por qualquer outro critério. A ideia sempre foi que eles eram os mais fortes daquela época para travar a batalha contra os humanos. Então, quando juntamos a citação do capítulo 4, a revolta dos deuses que ficaram de fora, a declaração de Zeus que o Ragnarok servirá para definir quem é o deus mais forte, e ainda a fala de Ares sobre os escolhidos serem os melhores contra humanos, tudo isso aponta para a mesma conclusão. A lista é sobre força sim, só que, como eu já disse antes, ela reflete naquele momento específico os mais fortes do céu quando a lista foi feita, e não uma lei universal válida para sempre no mangá inteiro. E tem mais de novo, tá? Mais um detalhe que muita gente esquece. Vários dos deuses que se ofenderam com a lista eram deuses exteriores, se não todos. E mais tarde a própria obra mostra o Ra impressionando Zeus, mostra o Zuki impressionando Zeus. O que isso significa? Que na visão de Zeus, no momento da escolha da lista, os exteriores não eram considerados acima dos deuses que ele listou. Para Zeus, eles eram sim entidades perigosas, sim, imprevisíveis, incontroláveis, invioláveis, mas não necessariamente superiores em força aos que ele escolheu para o Ragnarok. Ou seja, na cabeça dos Zeus, eles eram forças obscuras e misteriosas, mas ainda assim inferiores àqueles 13 que ele listou e que mais tarde foram chamados deus mais fortes do céu. E o interessante é que, à medida que o torneio avança, esses mesmos exteriores e não exteriores vão se provando diante dele. É como se os Zeus estivesse sendo confrontado pelas próprias escolhas. Aquilo que ele via como secundário ou inferior começa a mostrar um nível de poder que desafia a visão dele sobre quem eram de fato os mais fortes. Isso reforça o que eu disse antes, a lista é sobre força sim, mas sobre a força no momento da escolha e dentro da visão dos Zeus. Mais uma vez, e eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias, não é uma lei universal que define todos os tempos e todos os panteões. E também reforça que os exteriores e não exteriores do Apocalipse poderiam sim estar no lugar dos deuses do Ragnarok. Esse é o ponto do Apocalipse dos deuses, mostrar que tem caras muito mais fortes também, que podem competir com os 13 mais fortes daquela época. Então, meu povo, o que aprendemos com tudo isso? O Ragnarok Level pode até funcionar como uma heurística para discutir os deuses mais fortes do torneio naquele momento, mas não é uma lei universal. Não dita quem é o mais forte de todos os tempos, nem de todas as dimensões, seja pelo critério de origem, envolvendo Hades, ou pelo critério de residência, envolvendo Beelzebub. O Ragnarok Level, como lei universal de força, falha e se contradiz diante do próprio mangá. Zero Fuku, o mais fraco da lista, serve apenas para mostrar essas inconsistências. O ponto principal é este: a lista é sobre força reconhecida no momento da escolha, dentro da visão dos Zeus e do contexto do torneio. Não existe uma hierarquia canônica que determine de forma absoluta quem é o mais forte, ou melhor, o Ragnarok não é isso. Existem os deuses supremos, ditos os mais fortes de cada panteão, mas o Ragnarok não é isso. Qualquer deus apresentado na obra, seja do torneio ou fora dele, pode, em teoria, alcançar ou superar o nível de algum dos 13. Isso inclui os deuses exteriores, e também inclui Indra, outros deuses chefes, Afrodite, Vishnu, Brahma. Afinal, personagens evoluem, personagens crescem. O Indra que lutou contra o Rudra no flashback de Shiva não encostaria um dedo no Indra de agora. O Indra de agora é capaz de destruir tesouros sagrados. Poucos fizeram isso, tá? Poucos na obra têm essa potência de ataque, e isso é outro vídeo, tá? Um vídeo onde eu falarei sobre a potência de ataque dos personagens de Shumatsu e a durabilidade dos tesouros sagrados. Então, o nível Ragnarok, ou Ragnarok Level, é uma regra absoluta falha, criada pelos fãs. Qualquer tentativa de tratá-lo como regra absoluta é falha, porque a própria obra se encarrega de quebrá-la várias vezes. Para finalizar, discutam, debatam, analisem, porque foi assim
que eu cheguei a essa conclusão. Nós tínhamos um status quo de que o Ragnarok Level existia. Mas depois de analisar melhor a obra, discutir, conversar, eu percebi que não é isso, que nós estávamos errados, e é isso que mantém o mangá vivo, discutir e aprender mais. Shumatsu é bem mais complexo do que vocês imaginam. São as nuances, os mínimos detalhes que fazem essa obra tão rica e poderosa. Mas voltando, as hierarquias são contextuais. E ninguém deveria se prender a um termo criado por fãs como se fosse a lei suprema do mangá. Então é isso aí, pessoal. O Ragnarok Level não existe e esse vídeo todo foi um quebrador de correntes que prendiam o universo de Shumatsu a uma hierarquia invisível. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, se juntem ao Discord. Beijo pra vocês, se cuidem, até a próxima. Valeu!